Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você de casa, que eu tenho imenso prazer de trazer alguns temas cuidadosamente selecionados, com carinho, cuidado, respeito, tudo isso e um pouco mais. No programa dessa semana eu converso com a Marcele Malaquias, uma grande parceira da área da estética, massoterapia, e a gente vai falar sobre detox corporal. No segundo bloco, eu converso com a Vivian Palafoz. Ela que é advogada, faz parte da Lima Vasconcelos Advogados, e vai falar sobre doação em vida de bens, de móveis e imóveis. E, para terminar, eu converso com a Janine Meirelles, ela que é presidente voluntária da Escola de Música Santa Cecília, e a gente vai falar um pouquinho sobre a história e as novidades dessa instituição centenária. Fica comigo, que eu volto rapidinho logo após o intervalo. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. Aqui no Apoio São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então, se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Você que não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. O tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas, presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma.
Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Estou de volta com o programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Marcele Malaquias. Ela que é massoterapeuta, terapeuta holística, tem várias especializações na área da estética e hoje a gente vai falar sobre detox corporal. Marcele, seja muito bem-vinda, imenso prazer falar com você. Olá, Carla, tudo bem? Prazer é meu falar com você. Essa entrevista tá encantada, né? Meu Deus do céu. Tá vendo? Então, quando a gente está falando em detox dentro do mundo das massagens e dos procedimentos estéticos, do que exatamente a gente está falando? Então, nós estamos falando de qualidade de vida, né? Porque o detox, na realidade, ele faz, vou falar assim de um modo bem leigo, né? O detox, ele faz com que o nosso organismo, que está cheio de impurezas, né? Nós temos esse sistema que faz com que essas impurezas saiam. Mas de acordo com drenagem linfática, uma boa alimentação, né? Entre outras coisas que nós vamos falar aqui, faz com que saia essa sujeirinha que fica dentro do corpo da gente com mais facilidade, com mais rapidez, né? Então, é fundamental. Fazer detox corporal é fundamental. Dentro da drenagem linfática é o que manda, né? Então, vamos lá. Massagens como drenagem linfática e técnicas modeladoras, elas realmente ajudam o corpo a eliminar toxinas ou o efeito é outro? Não, a drenagem linfática realmente tem esse poder, porque ela distribui esse líquido que está parado no corpo da gente, né? Joga para as fossas linfáticas e o nosso organismo, ele é tão inteligente, mas ele é tão inteligente que ele faz com que a parte que está suja, né, saia na nossa urina, no nosso suor, e a parte que nós, nesse líquido também temos nutrientes, volte para o nosso corpo, né, alimentando o nosso corpo. Então, é um sistema realmente muito inteligente. Agora, a massagem modeladora é o que ela fala, é para modelar. Não tem nada em relação a fazer o detox, não, entendeu? Entendi. Gente, vocês não esquentem não que minha gata também tá querendo conversar aqui com a gente, tá? Tem problema então, se vocês escutarem um miadinho, é conversa dela aqui. Não tem problema nenhum, porque do lado de cá, vira e mexe, tem a Quitéria também, que é minha pug, querendo se pronunciar. Fique tranquila. Ela acha que sabe mais do que eu aqui, tu pode ter certeza. Eu acredito. E aí, quando a gente pensa em detox, eu queria que você falasse dos benefícios que são comprovados com, por exemplo, uma drenagem linfática que tem esse efeito de detox para o corpo. Então, muitos falam em emagrecimento, né? Não há o emagrecimento. Quando nós trabalhamos com os líquidos e esses líquidos saem do nosso corpo, nós temos uma diminuição de peso. Então, já é uma vantagem, né? Mas vamos desmistificar. Drenagem linfática não emagrece ninguém. Drenagem linfática, ela vai fazer com que o seu corpo desinche. Você desinchando, você perde peso naturalmente,
Perfeito. certo? E, nossa, é outra qualidade de vida. A pessoa recebe, assim, um presente, né? Quando a gente faz detox, a pessoa recebe um presente pelo simples fato de que a qualidade de vida vai ser melhor, o ânimo vai ser melhor, você vai ter aquele ânimo maravilhoso para você sair da sua cama, para você fazer as suas atividades, para você trabalhar. Pessoa que tem cansaço nas pernas, inchaço nas pernas, também é outra bênção, né? É maravilhoso, pelo fato de você drenar, fazer essa drenagem do inchaço, esse inchaço também causa cansaço. Você não tendo cansaço no seu dia a dia, quão maravilhoso não é você ir para sua academia, você ir para o seu trabalho e não ficar se arrastando o dia inteiro, né? Então, é a qualidade de vida total. Lá na clínica, eu trabalho com a drenagem linfática, né? Nesse sentido, só que como eu também trabalho com a reeducação alimentar aliada à estética, né? Que foi uma pós maravilhosa que eu fiz, então nós tratamos também da alimentação. E é o tal do me ajuda a te ajudar. Porque nós terapeutas, nós massoterapeutas, vou falar também como esteticista, né? Formada que sou, a gente não faz o milagre sozinha, a gente precisa do cliente se comprometendo também. E dentro de todos os tratamentos, não é só a drenagem linfática que funciona, né? Ela é um conjunto. Nós temos também a manta, né? Que é um tratamento de aquecimento, nós temos a argiloterapia, tudo isso colabora para a melhoria da saúde total. E não é só a saúde do corpo, é a saúde da mente também, né? A pessoa estando bem, o corpo, a mente também vai estar bem, a mente vai seguir junto. Na realidade, o detox, ele não trabalha só o corpo. O detox também é na mente. Essa sujeira que existe, essa sujeirinha, né? Ela também atrapalha a nossa mente, atrapalha o nosso dia a dia. Então, é a limpeza geral. Fantástico. Quando a gente pensa nesses procedimentos que você falou aí você pode responder pensando em cada um deles, eles promovem mudanças de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Como é que isso tem que ser trabalhado para as pessoas se sentirem de fato melhores? Olha, posso lhe garantir que na segunda sessão de drenagem linfática, a pessoa já se sente outra. Na primeira, já sai completamente descansada, né? E a melhor coisa para um esteticista, para um massoterapeuta, é quando a pessoa já está ali nervosa, na maca, deitada, acabando de fazer a drenagem e já dá vontade de fazer xixi. Isso aí é a primeira coisa, né, que acontece. A pessoa precisa realmente beber bastante água, tanto antes quanto depois do procedimento, porque é isso que vai gerar essa limpeza toda, né, no organismo. Isso que vai ajudar com que a drenagem e todos os outros procedimentos também sejam, assim, 100% eficazes. Agora, pensando em cada um, como eu te falei da drenagem, agora vamos já passar para a manta, né? A manta, ela ajuda também, mas só que não pode ser em todas as sessões, né? Há suas contraindicações. A argila não há contraindicação, porque também a gente não faz em todas as sessões, a drenagem mais a argila, mais a manta, sabe? Porque tudo que é demais, todo remédio que é demais passa a ser um veneno. Com certeza. Né? Isso é em todas as esferas, né? Física, emocional, tudo, né? Então, como profissional, eu tomo muito cuidado com isso. E assim, cada corpo é um universo. Eu sempre falo isso para as minhas clientes, para as minhas alunas dos cursos também. Cada pessoa é um universo e cada corpo reage de uma forma. Para você vai reagir de uma forma, para mim vai reagir de outra,
né? Se para você vai diminuir 3 centímetros, como foi numa cliente minha na segunda-feira passada, eu fiquei passada, né? Fiz uma drenagem nela, tranquila, calma. Quando eu fui aferir a medida novamente, ela tinha perdido 2 centímetros de circunferência, sabe? Tudo em relação ao inchaço. Perfeito. Tudo. Então, Agora, uma questão muito relevante é se drenagem linfática é uma prática que ela é dolorosa para quem está recebendo. E eu queria que você explicasse isso a respeito da técnica propriamente dita. não, a drenagem linfática, ela não é dolorosa e ela não pode ser dolorosa de maneira alguma, porque nós trabalhamos na camada mais superficial da pele, sabe? Então, são movimentos leves e contínuos, e sempre dos pés para cima, né? Onde estão as nossas fossas linfáticas. E nada de aperto, nada de vigorosidade, né? Como se fala. Não. A massagem modeladora que tem um pouco mais dessa força, né? Você precisa modelar o corpo, mas também não pode ser algo doloroso, algo que deixe a pessoa roxa. Eu sou totalmente contra a dor. Perfeito. Um cliente que vai uma vez na sua clínica, vai fazer qualquer procedimento, né? A qualquer um desses 2 procedimentos, sente dor e sai roxo, gente, alguma coisa errada tem. E não é com o cliente, é com o profissional. Certo? Então, não é algo que vai acontecer. É inadmissível. Perfeito. Tem que ser prazeroso, né? Tem que ser. Com que frequência massagens e os procedimentos estéticos podem ser feitos para trazer benefício sem risco? Então, a drenagem linfática, né, que é mais do que nós estamos falando nessa linhagem do detox, no máximo 2 vezes por semana. Vamos colocar aí segunda e quinta, terça e sexta, né? Ou quarta e sexta, como algumas clientes minhas fazem, 2 vezes por semana no máximo. A manta, uma vez a cada semana, de acordo com cada cliente, né, paciente, ou de 15 em 15 dias, né? O detox com argila, eu gosto de fazer sempre de 15 em 15 dias. Porque, assim, eu utilizo sempre de um protocolo e adapto a cada um, adapto a cada cliente, né? Como eu já disse, cada pessoa é um universo, e no final das contas, o que eu falo também, né? O sucesso está ali embutido no detalhe. Se você não segue aquele protocolo, protocolo personalizado, mas se você não segue esse protocolo personalizado que você trabalhou ali com o teu cliente com todo carinho, não vai ser 100% aproveitado como deveria. E de uma contrapartida, como eu já falei, como a gente não faz milagre, cliente, paciente também precisa ajudar a gente, né? Verdade. Porque senão não dá certo. Isso mesmo. Para a gente terminar o bate-papo de hoje, eu queria que você deixasse informações sobre como entrar em contato com você, conhecer o seu trabalho para possíveis agendamentos, seja para um detox corporal, seja para outras das suas múltiplas formações na área da estética, massoterapia e tal. Tá ótimo. Então, vocês podem me encontrar agora em 2 lugares. Tem uma novidade. Eu estou com uma sala no Centro Comercial Dias, Centro Empresarial Dias, né? No Shopping 608, ali no meio da Rua Tereza, perto da Travessa da Ligação. O pessoal que daqui do centro da cidade vai saber como... Shopping 608, como encontrar. 608. Então, aí também é com horário marcado, tudo direitinho, né? Para maior conforto. E estou lá em Itaipava, no Espaço de Estética e Beleza Labella, né? Em Bom Sucesso, o número 7990, perto do Hotel Buriti da Serra. Eu fazendo propaganda dos outros. Mas
Tem problema não, né? Não, mas Então, que isso? Nas mídias sociais, como as pessoas te encontram? então @Marcele Esteticista, né, no Instagram, e o WhatsApp é o 24 992 92 6122. E é por aí que a gente faz o nosso primeiro contato, né, assim, para poder fazer marcação de avaliação, de sessões, e também para os cursos. Eu também, Carla, eu preciso falar dos meus cursos também, cara. Isso aí, vamos Então, marcar para outro dia falar de vamos sim, curso, porque vamos sim. o bloco estourou, mas com certeza a gente volta para falar do próximo curso que você está abrindo. Nada melhor do que seguir nas mídias sociais e marcar o mais breve possível uma drenagem linfática, voltada para Com outras certeza. mulheres, não é isso? Isso, homens e mulheres. Maravilha, Marcele. Obrigada de verdade, um beijo grande. Prazer falar com você. Foi um prazer enorme falar com você também. Beijo, João. Um beijo Fica com grande. Deus. Ó, você de casa, fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Aqui na Ativa Sublimação, sua imaginação ganha vida. Transformamos suas ideias em presentes inesquecíveis, cheios de personalidade e carinho. Olha só a variedade de produtos que podemos personalizar para você. Fazemos camisas, canecas, azulejos, almofadas e muitos outros itens para tornar cada momento ainda mais especial. Quer algo exclusivo e com qualidade de verdade? Então já sabe quem procurar. Personalize com a gente. Não perca tempo e nos siga no Instagram. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Que tal transformar cada ida ao cinema numa experiência ainda melhor? Só no Cinemax você entra para o clube que recompensa quem ama cinema. Ingressos a partir de R$ 4,00, sessões com ingressos grátis, descontos no combo de pipoca e muito mais benefícios exclusivos. Clube Cinemax. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e
precisa ficar plena. Maquiagem é coisa séria. E quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. A APPO, fundada em 1992, é uma família que se dedica a prestar apoio, cooperação, assistência a pessoas com câncer. A Casa de Apoio é o centro e atende cerca de 30 pessoas e seus acompanhantes na cidade de Petrópolis. Como a equipe multidisciplinar, podemos acreditar no cuidado integral. Junte-se a nós nessa jornada de amor e cuidado. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com a Vivian Palafoz, ela que é advogada, faz parte da equipe da Lima Vasconcelos Advogados, e hoje a gente vai falar sobre doação e cláusulas que podem ser inseridas em alguns momentos nessa questão de passar um patrimônio, não passar, como é que funciona esses fundamentos jurídicos. Vivian, seja muito bem-vinda, imenso prazer falar com você. Eu que agradeço, Carla. Muito obrigada pelo convite. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre esse conceito da doação e o que significa, o que caracteriza juridicamente uma doação de um imóvel em vida. Então, Carla, eu vou ser bem clara para que as pessoas possam entender. Sem juridiquês. Sem juridiquês. A doação é um ato de liberalidade, ou seja, a pessoa, ela, por livre e espontânea vontade, ela resolve transmitir um bem dela, um imóvel, sem receber nada em troca. Então, a doação é basicamente isso. Eu tenho um bem, quero doar para alguém e não vou receber nada em troca. Isso caracteriza a doação, uma vez que se estivesse recebendo algum valor, seria uma compra e venda. Então, a doação basicamente é isso, Carla. Certo. A diferença entre doação em vida e transferência por herança após o falecimento é esse desejo de quem está doando. Isso, você está me perguntando a diferença entre a doação e o inventário. Exatamente. Então, sendo bem clara novamente, as duas partes estão vivas. Ou seja, quem está transmitindo está vivo, então está passando um bem sem receber nada em troca. E o inventário, a gente tem a causa que é a morte, ou seja, quem está transmitindo já morreu. Então, o inventário é basicamente isso. Alguém que tinha um patrimônio, ela falece e esses bens são transmitidos para as pessoas que a lei determina, que são seus herdeiros. A única diferença, Carla, basicamente é isso. Um está vivo, está transmitindo de forma espontânea e o outro faleceu e, por força da lei, esse patrimônio ele é transmitido aos herdeiros, que é o inventário. Perfeito. A doação de um imóvel precisa necessariamente ser formalizada em escritura pública? Pela regra geral, sim, tem que ser formalizada até para dar segurança. Mas a gente tem também exceções, porque o imóvel, ele acima de 30 salários mínimos, e a gente vê hoje por aí que não teria até imóvel abaixo disso. Só um banheiro, se a pessoa estivesse doando um banheiro. Exatamente. Então, ele necessariamente tem que seguir a forma que é a escritura pública para ter validade jurídica. Então, sim, tem que ter escritura pública. Legal. Existe algum valor mínimo ou requisito específico para que a doação seja válida?
Valor mínimo não tem. A pessoa pode fazer qualquer doação. E lembrando que são imóveis, bens móveis, no caso, dinheiro, veículo, a pessoa pode fazer a doação disso, mas não há limitação mínima, não há um mínimo para fazer essa doação. Tá. Agora, a doação em vida, ela te permite, digamos assim, definir o que você realmente quer com o seu patrimônio, no lugar da herança que é obrigatoriamente cheia de coisas, 50% para a esposa ou para o marido, e aí o restante dividido pelos filhos e tal. Agora, primeira questão, se você tem essa liberdade realmente de doar o que você construiu em vida para quem você quiser. E a segunda coisa é se, de alguma forma, essa doação em vida pode ser questionada depois da morte. Respondendo à primeira pergunta, Carla, a gente tinha uma limitação. O bom da doação é que ela serve de um planejamento sucessório. Então, no lugar de você deixar para o inventário o patrimônio ser dividido de forma igualitária ou ter alguma discussão, a pessoa que tem ali aqueles bens, ela pode fazer a divisão em vida, obviamente respeitando a parte disponível. Então, por exemplo, só para exemplificar... E que parte disponível? Isso. Então, a pessoa ela tem imóveis, e aí, quando ela resolve doar, se ela quiser doar, por exemplo, para um terceiro ou para um neto, alguém que foge ali daquela cadeia, daquela ordem, né, de preferência, ela pode fazer isso. Eu, Vivian, eu tenho 10 imóveis e eles têm valores iguais, digamos assim. Eu posso reservar 50%, 5 imóveis, para quem eu bem entender. Para um vizinho, para um parente, para um amigo. Então, a parte disponível é aquela parte em que eu posso fazer o que eu bem entender, desde que, obviamente, eu reserve a outra parte, os outros 50% dos meus herdeiros necessários. Então, resumindo, eu não consigo fazer a doação para quem eu bem entender sem respeitar a legítima dos meus herdeiros, caso eu tenha filhos, pais. Você falou de uma outra pergunta que eu esqueci, Carla. Não tem problema nenhum. E aí a questão é, digamos que você tem esses 10 imóveis, você doou 5, e aí os seus herdeiros legítimos, herdeiros legais que você falou, né? E aí esses 5, depois que eu morri, digamos que eu morra pouco tempo depois, eles questionem essa doação. Isso é possível? Se não invadiu a parte deles, ainda que eles questionem, porque a pessoa pode questionar, isso não vai ter segmento, juridicamente falando. Porque se a pessoa ela respeitou a parte dos herdeiros dela, o que ela doou, mesmo que os herdeiros estejam insatisfeitos de quem recebeu, isso não vai ter segmento. Então, ainda que se questione, Carla, isso realmente não vai ser revertido para os herdeiros. A doação permanecerá válida e eficaz. Fantástico. Porque a gente sempre questiona sempre há um tipo de questionamento. Não, mas ele não estava em sua sanidade mental e doou metade do patrimônio para a caridade. Sim, ok. Doou metade do patrimônio para a caridade, você vai ter que aceitar que só 50% do patrimônio é que vai ser dividido pelos herdeiros. Legal. Exato, Carla. É possível doar apenas uma parte de um imóvel ou um percentual dele? Ou então incluir aquelas cláusulas que a gente ouve, que é assim, doação da casa com usufruto? Acho que é isso que chama, né? Como é que funciona isso? Então, respondendo à primeira pergunta, é possível sim. Digamos que a pessoa só tenha um imóvel e ela quer que metade daquele imóvel seja destinado a uma outra pessoa, ou até um próprio filho também, porque a parte disponível, Carla, você pode também acrescentar para um filho que já vai receber a outra metade, mas aí a parte disponível, a parte que ele pode doar para quem ele bem entende, ele pode agregar para esse filho. Então, assim, só respondendo a sua pergunta, pode ser uma fração. E quando ele faz a doação, seja dessa parte ou do todo, ele pode instituir diversas cláusulas. E aí, exemplificando a que você mencionou, a de usufruto. Usufruto, eu até costumo explicar, né? Para a pessoa ser proprietária, ela tem que ter 3 poderes: usar, fruir e dispor. Direito de usar, fruir, receber aluguéis, dispor, vender, doar, fazer o que bem entender. Quando ela doa, e aí ela não quer que a pessoa que está recebendo... Não, agora eu entendi o que era usufruto. Nunca entendi. Aí vem o ponto. Quando ela doa apenas com um poder só, que
que é o de dispor. Então, quem recebe pode até vender, mas quem transmitiu vai ficar ainda com o poder de usar e obter os frutos do imóvel. Então, é como se o usufruto fosse um fracionamento desse poder. Eu ainda continuo com alguns poderes e quem eu doei o imóvel vai ter só um. E só vai ter o restante de usar e de obter os frutos quando eu falecer. Quando ele coloca, de repente, Carla, um usufruto vitalício. Aí eu estou te doando, você tem ali já a propriedade, a nula propriedade. O que é nula? Porque ela está despida de alguns poderes. Então, às vezes, a pessoa fala, ele é nulo proprietário. É por isso, porque ele recebeu apenas um. E quem era o proprietário anterior ficou ainda com 2 poderes, o de usar e de obter os frutos. Então, é possível inserir essa cláusula para se resguardar, porque, às vezes, é um único imóvel, é um imóvel que a pessoa reside, e aí, de repente, ela quer permanecer ali, usufruindo ou morando, e aí, só depois que falecer, a pessoa que recebeu, ela vai poder fazer o que bem entender. Fantástico. Já ouvi usufruto a minha vida inteira, nunca consegui entender. Agora eu entendi que é usar e recolher os frutos. Ok, maravilha. Fantástico. Adoro quando a gente consegue, e além do óbvio, desmistificar essas questões que parecem muito normais, estão no cotidiano da gente, mas que ninguém entende direito e segue falando. Né? Exatamente. Usufruto era uma coisa que eu sempre falei, entendia, mas não entendia nada, acabei de descobrir. Agora, você falou, acho muito legal a gente ressaltar que existe um limite legal para essa doação, que é 50%. Agora, se eu sou sozinha, não casei, não tenho filhos, aí eu posso fazer uma doação completa, ou se ainda eu tenho pais, eu não posso fazer. Então, os herdeiros necessários são os descendentes, filhos, né? O cônjuge ou os ascendentes, que são os pais. Então, se ainda tem pais, tem que respeitar esse limite dos 50%. Somente quando não tem ninguém, e aí tem muitos casos que a pessoa tem só irmãos, porque os irmãos não entram como herdeiros necessários. Se ele só tem irmãos, não tem marido e mulher, não tem filhos, não tem pais vivos, aí ele pode doar a totalidade para quem ele bem entender. Agora, quando tem pais, não, tem que respeitar. Legal, porque a gente não consegue entender essa lógica invertida, né? Que é doar para cima nessa árvore genealógica, né? Por isso que eu falei pais e apontei para cima, porque normalmente a gente entende doar para o lado, que é quando é casado, e para baixo quando tem filho. Mas é isso mesmo, legal. Quando a legislação brasileira, ela estabelece esses limites, e aí a questão de revogar, então não existe revogação em caso de decisão em vida dentro dos parâmetros da legalidade. Exatamente. Havendo questionamento por parte dos herdeiros nesse sentido, aí realmente não tem muito o que fazer. Tem muito herdeiro, por exemplo, Carla, como você citou, que às vezes diz que a pessoa não estava dentro das faculdades mentais, mas a gente observa que em nenhum momento em vida eles questionaram, entraram com algum processo de interdição, e aí questionam em razão da idade. E você ter uma idade avançada não é sinônimo de incapacidade mental. Perfeito. Você acredita que a doação em vida, para quem tem um patrimônio desde pequeno até um médio ou grande patrimônio, é uma boa solução para evitar o imbróglio que pode ser como é que é o nome qual é a palavra que fala? Esqueci. Espólio. Espólio não. O inventário. Inventário, isso aí. Em alguns casos, sim. Sendo bem sincera, Carla, eu poderia dizer que a doação ela resolveria tudo, mas vai de cada caso. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Tem pessoas, por exemplo, que só tem um imóvel e aí o marido já faleceu, só para as pessoas entenderem. E ela é a proprietária junto com a filha. O marido falece, ela tem metade e a filha tem a outra metade, herdada pelo pai. E aí, às vezes, a pessoa me procura, né, a viúva, para fazer a doação. E a depender do caso, eu poderia falar, vamos fazer a doação para poder já resolver de uma vez. Mas naquele ponto específico, às vezes a pessoa ela vai ter gratuidade de justiça no imposto, no inventário, no registro, não tem outros filhos, só tem aquela filha, então não é vantajoso para ela, já que só tem a filha, fazer a antecipação. O que eu acho mais relevante assim, fazer é quando você, quando tem muito patrimônio, percebe que
vai ter muita discussão ali entre os herdeiros. Tem muitos herdeiros, muitos imóveis, ou às vezes tem pessoas que me procuram porque, na verdade, não querem que os filhos tenham dor de cabeça no inventário, não querem para pagar o imposto e tudo mais, então eles querem já resolver para deixar tudo ok. Porque, Carla, quando doou, não tem inventário, a pessoa se torna proprietário. E quando doa com a reserva de usufruto, que a gente mencionou, também não tem inventário. Basta a pessoa ir no cartório, só averbar o óbito de quem transmitiu, ponto, não tem. Então, assim, existem vantagens e desvantagens, a gente tem que analisar o caso concreto. Quando tem muito patrimônio muito herdeiro, e às vezes quando tem também esposas e maridos dos filhos, que aí você consegue fazer doação, não só para evitar o inventário, mas também como uma forma do patrimônio não se comunicar com o cônjuge ou o companheiro dos filhos. Porque é na doação que você não só coloca a cláusula de usufruto, como coloca também cláusula de incomunicabilidade, ou seja, uma hipótese de divórcio, aquela pessoa não vai ter direito àquele patrimônio. A gente tem questões de regime de bens, mas a depender do regime, a pessoa também, o cônjuge ou o companheiro, receberia esse imóvel doado ao filho. Ótimo. Queria te agradecer pelo bate-papo, acho que foi extremamente elucidativo. E queria que você deixasse uma forma de comunicação autorizada pela OAB para quem tenha mais dúvidas para obter informações. Então, caso as pessoas tenham dúvidas, assim, eu respondo muito, até, inclusive, Carla, no Instagram. Então, lá é @vivian.palafoz, eu não sei se vai aparecer aí, que é um pouquinho... Então, lá as pessoas podem entrar em contato, se comunicar, porque é um conteúdo mais educativo. Então, se a gente for falar de informações, tem o meu Instagram, vivian.palafoz. Maravilha. Obrigada, Vivian. Foi um prazer. Até breve com um novo tema. Até breve, Carla. Muito obrigada. Você de casa fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho.
Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Sabe aquela vontade de se expressar, de se sentir vivo de verdade? No Espaço Cultural Ecoarte, você pode cantar, dançar, praticar yoga e viver um teatro. Tudo isso num ambiente transformador. Mais do que aulas, uma experiência para você se reconectar com quem você é. Venha fazer uma aula experimental. Rua Alencar Lima 35, Edifício Cinda, Sala 1002, 999418832. Vem logo! Meu nome é Ariane, eu faço parte aqui do telemarketing da PPO. Já conhece a nossa casa? Nós somos uma casa de apoio aos pacientes acometidos de câncer. Ficamos aqui na Rua Visconde da Penha, número 72. Aqui nós somos um telemarketing ativo. Ligamos para sua casa para pedir uma doação financeira para conseguir manter a nossa causa. Aqui na equipe do telemarketing temos eu, Ariane, Camila e os nossos mensageiros que vão na sua casa buscar ajuda. Hoje nós temos ajuda através de Pix ou através dos mensageiros. Com certeza você conhece algum deles. Hoje nós temos o mensageiro Fernando, o mensageiro Vitor, o mensageiro Cláudio e o mensageiro Marcos. Venha fazer parte da nossa causa. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque dá para comprar, construir ou reformar imóveis. Para comprar carro, renovar a frota, ter uma moto. Posso usar para intercâmbio, plásticas, viagens e muito mais serviços. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula.
volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Janine Meirelles, ela que é presidente voluntária da Escola de Música Santa Cecília. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é que estão acontecendo as coisas. Tem vários projetos novos, vamos entender um pouco disso. Janine, seja muito bem-vinda, é um imenso prazer falar com você. Muito obrigada, é um imenso prazer estar aqui com você, né, nesse programa, e ainda mais para falar sobre a Escola de Música Santa Cecília. Então, como é que você avalia o momento atual da Escola de Música Santa Cecília, tanto em termos pedagógico quanto institucionais? Bom, a escola, né, nós estamos passando já há algum tempo por um período de readequação da metodologia, a parte de ensino. Nós estamos utilizando, né, o método Keep on Play. Então, esse método dá uma uniformidade, né, nas aulas da escola, porque nós temos vários professores da mesma modalidade. E estamos, assim, em crescimento, né, com relação ao número de alunos, os alunos também já se revelando com um aprendizado mais avançado, né, porque há pouco tempo atrás, né, com a pandemia, né, então os alunos, né, pararam de frequentar, então nós viemos resgatando esses alunos. Legal. E começando o trabalho com novos alunos. Nós temos também na escola muitas coisas acontecendo, então vários projetos. Há pouco tempo nós tivemos um processo seletivo para o nosso coral, ampliando o número de vagas, e foi muito procurado. Nós achamos isso muito bacana, porque a escola está sendo vista novamente, né, na nossa cidade, e a procura tem sido grande. Temos o projeto das crianças, junto com a SOS Serra, que também passou por uma abertura de novas vagas, e o projeto está em crescimento também. Legal, Janine. Se você pudesse compartilhar com a gente, assim, os principais avanços alcançados durante a sua gestão na presidência, e aí não só, eu sei que você não é uma pessoa de egos, então não só você como presidente, mas toda a diretoria que trabalha junto com você, fazendo essa repaginada na Escola de Música, o que você destacaria? Como você disse, né, é sempre bom, né, a gente destacar que eu não trabalho sozinha, né, é uma equipe de trabalho. Então, eu conto muito com o Mairão Duarte, né, que é o nosso diretor financeiro, porque as nossas contas em dia, tudo ajustado e sempre buscando um investimento na própria escola. Tem o meu pai, que é o vice-presidente, né, o Joaquim Eloy, que dá apoio sempre com ideias novas e também trazendo coisas boas do passado para a gente fazer um resgate. Tem a Jane Ferrotti, que é a nossa presidente do conselho, que está junto com a gente. Ela movimenta a parte de dança, mas também está sempre atenta, né, ao que está acontecendo na escola. A Darinka Sena, que também é a nossa diretora de ensino. Então, é uma equipe, né, de diretores, todos esses fazem um trabalho voluntário e não abandonam a escola. Estão sempre presentes, então a gente tem feito as reuniões que precisam ser feitas, então o trabalho está fluindo muito bem. Agora nós tivemos a conquista do nosso novo elevador, né? Aquele lá dos anos 1950, né? Foi aposentado, ele foi totalmente trocado, desde o maquinário até a cabine, e também visando uma questão importante para a escola, que é a questão da acessibilidade, né? Então o elevador, a porta, ela abre, permitindo a entrada de uma cadeira de rodas, ele tem acessibilidade para deficiente visual. E também estamos agora colocando, né, a acessibilidade na escola para o deficiente visual mesmo, né? É o que ele precisa para poder acessar a escola. Tá? Então, assim, nós pretendemos abrir também espaço para esse público, porque era bem difícil que chegasse na escola, né? Então, e é muito importante a música chegue a todas as pessoas, não só a música, como o nosso projeto de teatro com a Cristiane Carvalho, que está indo muito bem, e a dança, né? Que agora nós queremos ser a escola de arte de Petrópolis, de todas as artes, tá? Como está no nosso estatuto original, né? A Escola de Música Santa Cecília, ela é aberta ao ensino das artes em geral. Legal. Acho muito interessante você falar dessa questão da acessibilidade, porque a gente precisa fazer uma repaginação de tempos em tempos. E a reforma de um elevador pode parecer uma coisa pequena, mas é um super investimento que demandou de engenharia, arquitetura, dinheiro e tal, e que a gente quer, na verdade, receber todas as pessoas para serem acolhidas na Escola de Música Santa Cecília. E eu acho muito interessante você falar do elevador, porque pode parecer só, trocou o elevador. Não, a gente está falando de elevador dos anos 1950, a gente está falando de uma reforma estrutural que não é simplesmente para trocar um elevador, é com uma finalidade, né? E acho isso muito, muito interessante da gente pontuar também. Porque o nosso elevador antigo, ele atendia, sim, estava sempre em manutenção,
Sim, mas o problema é que ele realmente não atendia, né? Aquelas portas pesadas. Então, por exemplo, um cadeirante chegava ali, ele conseguia até, dava um jeitinho, a gente colocava ele dentro do elevador, de uma forma não adequada, mas sim. Só que quando ele chega no andar, ele não consegue sair do elevador, porque a porta é pesadíssima. Então, ele empurrava, a porta voltava em cima dele, então não tinha como. Então, nós substituímos todo o sistema, tudo novinho. Agora está sendo colocado a parte sonora, né, para o deficiente visual, que ele tenha, saiba em que andar ele está, então, para que ele tenha um acesso completo à escola. Então, assim, tudo está caminhando, né, para que a gente consiga finalizar, né, a obra. Não foi inaugurado ainda, porque ainda está finalizando os detalhes, mas já está em funcionamento. Então, é o que você falou. A gente não pensa só na antiguidade, né, a gente pensa também em permitir o acesso, né, a todas as pessoas. Não é só pensar, está antigo, mas funciona, ok. Então, tem gente que pode pensar, gastou dinheiro à toa. Não é à toa. É algo que nós temos em meta, é que a escola seja realmente para todo mundo. Então, tem que fazer, né? Isso aí. A escola de música tem essa tradição importante na formação musical, mais de 130 anos estabelecida em Petrópolis. Como é que é possível equilibrar essa herança com essa necessidade de inovação? Bom, nós sabemos o quanto é difícil, né, a gente ter uma construção muito antiga, ela ter uma tradição, ela ter uma história de música e a gente tentar tornar isso assim moderno, né? O moderno está funcionando como? O moderno é o elevador novo, modernizado, a metodologia também moderna, acessível, para que atenda de forma inovadora aos alunos. Hoje nós temos muita facilidade, né? Os próprios alunos têm muita facilidade de pegar sozinho uma música, treinar na internet e tal. Então, a gente procura fazer uma metodologia, utilizar uma metodologia que integre não só o que o aluno aprende na escola, também com a tecnologia, para que ele possa progredir. Né? Então, isso é importante. Então, a gente busca, nós agora, terminando essa etapa do elevador, nós vamos buscar uma modernização também das salas, né? Do material que nós temos nas salas. Os nossos quadros, que ainda são antigos, funcionam também, mas um quadro também melhor, mais claro, mais acessível. Então, isso é aos poucos, porque a escola, como todo mundo sabe, é uma entidade sem fins lucrativos. Nós não temos verba, né, de poder público, nada disso. Nós contamos com os nossos alunos pagantes que mantêm a escola e com pequenas locações para que a gente possa fazer, né, tudo que a gente deseja. E também doações, né? Nós temos alguns doadores anônimos que aportam de vez em quando alguma quantia e a gente investe num projeto. Isso é legal, isso é bacana. Temos também alguns padrinhos de alunos nossos, então eles apadrinham o aluno, paga pela mensalidade e nós damos a bolsa para esse aluno que não consegue pagar. E fora os projetos sociais, e agora nós vamos iniciar um projeto pela Lei Rouanet, né, com incentivo da GE Aerospace, né, a nossa conhecida como Thelma, e esse projeto está em vias de começar. Né, estamos recebendo já, cumprindo as últimas exigências do Ministério, né, da Cultura, para poder começar esse projeto. Então, também vai ser uma nova oportunidade para pessoas estudarem música de forma gratuita e também tem com bolsas de 50%. Maravilha. Uma questão interessante também é que vocês estão com projetos que integram as múltiplas artes voltadas para faixas etárias específicas. Então, tem o 30+, e tem o 50+. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois projetos. O projeto 30+, ele ainda não iniciou, está na fase ainda de implantação, de aulas experimentais. Ele é um projeto para pessoas com mais de 30 que têm vontade de viver esse universo da música de uma forma mais light, sem a obrigação, né, de treinar, ficar treinando música. Ele é mais uma parte geral, né, engloba também a relação com a música. E o projeto Arte Plena 50+, ele é abrangente no sentido de oferecer para as pessoas 3 artes, né, o teatro, o canto, que é a música, e fugiu o teatro, a dança, esqueci da dança no meio. Então, assim, a ideia é, né, essas pessoas com mais de 50, que elas possam experimentar o canto, a dança e a música, de uma forma também tranquila, light, que elas possam se soltar. E, assim, quem sabe, né, possamos já esse ano fazer uma apresentação desse grupo. Está ficando muito bacana, com um mini musical 50+.
Maravilha. Janine, queria te agradecer pelo bate-papo, dizer que estou sempre aberta para as novidades da Escola de Música Santa Cecília. É um prazer fazer parte da equipe como assessora de imprensa. Obrigada pela confiança no meu trabalho. É muito bom trabalhar numa instituição que eu vejo que está o tempo todo se movimentando, está o tempo todo acontecendo, e a gente está aqui mesmo, estou aqui mesmo para poder propagar o máximo possível todos os trabalhos da escola. Obrigada. Muito obrigada, Carla, por essa oportunidade. É sempre bom falar com você. Você tem feito um trabalho muito bom, né, na parte de assessoria de comunicação da escola. Se estamos hoje sendo vistos, agradecemos também a Carla Coelho, né, nossa assessora. Vamos suando a camisa junto, cada um no seu lugar. Isso aí. Muito obrigada, tá, Carla, pela participação no seu programa. E pode me chamar quando quiser, tá bom? Chamo sim, pode ter certeza. Beijo grande, Janine. Você de casa fica comigo, ó, que é rapidinho, eu volto logo após o intervalo. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças. O amor que transforma vidas. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. 3, 2, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha apreciado, que tenha curtido as entrevistas, ficado de olho nos nossos anunciantes, afinal de contas é por conta deles que eu continuo aqui na grade da TV Petrópolis. Eu volto na próxima semana com um novo programa e eu espero de verdade que você se mantenha aqui, nessa TV que é feita por amigos, parceiros, trabalhadores, gente de verdade que quer o melhor para você aí de casa. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.